Olá pessoal, boa noite para vocês, boa tarde, bom dia, independentemente do horário que você estiver assistindo essa aula. Estou aqui muito feliz para iniciarmos mais um encontro sobre uma resolução tão importante que estará presente nos próximos editais aí da Justiça Eleitoral, inclusive, claro, para no ano que vem, quando nós tivermos o edital unificado para os tribunais regionais eleitorais e o TSE. Hoje vamos para a nossa aula número 2, a aula 2 sobre a resolução que trata sobre o cadastro eleitoral, mas é a aula de número 27 do nosso curso. Estamos aí com muitas questões já resolvidas e sem mais delongas, nós começaremos então o nosso encontro de hoje. Bora para a primeira questão, lembrando que nós estamos extraindo questões da resolução 23.659 de 2021, tá bom? A resolução que substitui a 21.538 de 2003, que por tanto tempo esteve junto conosco, nos nossos editais, e agora nós temos que desapegar da 21.538 e abraçar aí com toda a força a nova resolução, que é a 23.659 de 2021. Tudo bem? Bora então para a primeira questão de hoje, a questão de número 391, diz o seguinte: no tratamento de dados das pessoas indígenas, então veja que nós estamos falando aqui das pessoas indígenas. Então, no tratamento de dados das pessoas indígenas, não serão feitas distinções entre integradas e não integradas, aldeadas e não aldeadas, ou qualquer outra que não seja auto-atribuída pelos próprios grupos étnicos raciais. Então, essa questão ela é interessante porque ela fala o seguinte, olha, vai falar sobre justamente o direito da pessoa indígena. Então nós vamos ter que observar que o artigo 13 desta resolução fala que é direito fundamental da pessoa indígena ter considerados na prestação de serviços eleitorais a sua organização social, seus costumes, as suas línguas, crenças e tradições, E é importante observar que tem um parágrafo desse artigo 13, que é o parágrafo 2º, que fala que quando houver tratamento de dados das pessoas indígenas, não poderemos fazer distinções entre integradas e não integradas, aldeadas e não aldeadas, ou qualquer outra que não seja auto-atribuída pelos próprios grupos, ou seja, pelos próprios indígenas. Então, a distinção ela não pode ser dada pela gestão de cadastro eleitoral. Agora, se houver uma atribuição própria em que os próprios indígenas estão se auto-atribuindo, ok. Agora, se vou realizar tratamento de dados de pessoas indígenas, eu não posso criar distinções, sejam eles integrados ou não integrados, sejam eles aldeados ou não aldeados. Então, essa questão de número 391, ela está corretíssima. Vamos anotar aqui o artigo 13, parágrafo 2º da resolução. Ok? Avançando agora para a próxima questão, 392. Vejam só, será exigida a fluência na língua portuguesa para fins de alistamento aos cidadãos e cidadãs indígenas. Será que, para que haja de fato esse alistamento, deve-se exigir desse indígena a fluência na língua portuguesa? Claro que não, porque se eu acabei de dizer para vocês que na gestão do cadastro eleitoral eu não posso criar distinções entre esses grupos existentes, essas distinções também não poderiam afetar aqui a questão da língua. Então, existe um parágrafo nesse mesmo artigo 13 que fala que não se exigirá a fluência na língua portuguesa para fins de alistamento.
assegurando-se aos cidadãos e cidadãs indígenas o uso das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A questão, ela diz o contrário. Ela diz que será exigida a fluência na língua portuguesa. Não, pessoal, não será exigida a fluência na língua portuguesa e ainda respeita-se aqui, vamos colocar, né, o uso da própria língua materna, do próprio grupo, ok? Então, é um respeito à língua materna. Questão 392, incorreta. O artigo é o 13 e o parágrafo é o 3º. Certo? Podemos avançar. Vamos agora para a próxima questão, 393. É direito fundamental da pessoa com deficiência. Então, agora vamos sair do mundo dos indígenas, vamos também para as pessoas com deficiência, que são respeitadas, que são protegidas por esse nova resolução de cadastro eleitoral. Então, é direito fundamental da pessoa com deficiência, inclusive a que for declarada relativamente incapaz, para a prática de atos da vida civil, estiver excepcionalmente sob curatela ou tiver optado pela tomada de decisão apoiada, a implementação de medidas destinadas a promover o seu alistamento e o exercício de seus direitos políticos em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, veja, não se protege aqui somente aquelas pessoas com deficiência, os absolutamente incapazes. Não. É direito fundamental da pessoa com deficiência a implementação de medidas que vão promover o seu alistamento, que vão facilitar, vamos dizer assim, o exercício de direitos políticos, sempre primando por uma igualdade de condições com as demais pessoas. Então, existe esse direito e ele está, de fato, previsto nesta nova resolução, tá bom? A questão 393, certíssima, e é o caput do artigo 14 da resolução, tá bom? E eu quero aqui destacar uma continuação aqui nesse artigo 14, que é o parágrafo 2º. O parágrafo 2º traz para nós uma série de pontos que serão assegurados às pessoas com deficiência. Então, por exemplo, ser auxiliada no ato de votar por uma pessoa de sua escolha, ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral, tá? Antes nós tínhamos uma previsão que era necessário essa autorização. Indicar no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada eleição o local de votação, diverso daquele que está à sua seção de origem, no qual prefere exercer o voto, desde que dentro dos limites da circunscrição, escolher no alistamento, transferência ou revisão, local de votação que permita sua vinculação à sessão eleitoral com acessibilidade dentro da zona eleitoral, certo? São alguns direitos que são relevantes aqui para a gente poder discutir na nossa aula, então anotem esses artigos para leitura. Questão 394. É permitida a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. Aí você pensa o seguinte: ora, é claro, se a pessoa está com deficiência, se é uma pessoa com deficiência, eu preciso ter uma sessão adaptada a essa pessoa, então eu vou condicionar aquela sessão a somente as pessoas com deficiência. Se você pensar dessa forma, você vai errar na prova. Por quê? O parágrafo 3º do artigo 14 desta resolução, dessa nova resolução, veda a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. Ok? Então, é vedada a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência.
Então isso é importante, porque se você pensar nesse sentido de que é preciso uma sessão só para pessoas com deficiência, você vai errar na hora da prova, tá bom? Então a questão 394, ela está incorreta quando ela afirma que é permitida a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência, o que não é vedada esta criação, tá bom? Artigo 14, parágrafo 3º da Resolução do Cadastro Eleitoral.